Estamos começando mais um episódio do Feira Pod. Dessa vez estou aqui sozinho nessa mesa, mas por um bom motivo. Porque, como vocês sabem aqui, a gente gosta de dar pauta para muita coisa interessante que acontece em Feira de Santana. E a gente não pode esquecer que o movimento empreendedor das mulheres é gigantesco. E eu falo isso por experiência. Várias vezes que tivemos oportunidade de ter contato com empreendedoras femininas junto com o Sebrae. E para bater um papo, para falar de um movimento bem interessante que vem acontecendo aqui em Feira de Santana, na minha frente estou hoje com Leila. Leila da Feira das Patroas. Tudo bom, Leila? Olá, tudo bom? Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Não, a gente que agradece. E assim, é muito legal ver esses movimentos. Porque o empreendedorismo, não esse empreendedorismo de palco, o empreendedorismo real são feitos por pessoas reais, com histórias reais. Verdade. E você tava batendo aqui um papo comigo um pouquinho antes, falando sobre essa história e tal. E aí, Leila, já que você me contou, vamos contar pra todo mundo, como é que nasce essa ideia da Feira das Patroas? A Feira das Patroas, ela é um movimento de, como você falou aí, não é nem raiz, é semente. Porque a gente lida com sonhos. Hoje eu cada vez mais, a cada edição eu vou tomando mais consciência da importância do movimento. Quando começou, eu sou militar, né? Sou sargento da Polícia Militar hoje. E na época que eu tive a ideia, eu queria reunir as colegas, porque como no quartel sempre tem alguém vendendo alguma coisa, e como servidor público não pode ter uma loja, não pode ter um CNPJ onde a pessoa figure como sócio principal ali, muita gente está na informalidade agregando aquela renda para complementar o salário da polícia, porque será. Mas enfim, eu queria reunir essas pessoas. Então era uma coisa nichada, muito específica, mas quando eu comecei a anunciar nas redes sociais, começaram a aparecer outras pessoas, outras amigas minhas que não eram militares e que queriam participar. Aí, como o primeiro local que a gente achou ali para fazer era um espaço bom, grande, a gente decidiu abrir esse espaço para essas pessoas e para mulheres e homens, né? A gente ficou com essa força do feminino porque realmente a maioria é de mulher. Hoje em dia os negócios que surgem no país, a maior parte deles é liderado por mulheres e realmente é um movimento muito forte. E aí a gente veio com esse nome, Patroa, né? Feira das Patroas, porque a feira, por ser aquela ideia de feira, de convenção de negócios, né? Guardadas as devidas proporções. Patroas, porque era um nome forte na época, tinha um pouco da influência do grupo de Marília Mendonça. De Marília Mendonça. Um nome que já estava muito popular. E aqui em feira, todo canto que a gente chega, o povo tá, né? Minha patroa, minha patroa. E o fato, acho que a maior essência é das pessoas quererem ser independentes financeiramente, quererem se tornar patrões e patroas de si mesmos. Então, pegou. Na época eu ouvi muitas coisas assim a respeito disso. Gente que dizia que o nome feira remetia a uma coisa muito popular, que ninguém ia valorizar, e o nome patroa remetia já a uma coisa muito pedante e tal, e não é nenhuma coisa nem outra. E deu certo, pegou e tá aí, graças a Deus, ganhando visibilidade cada vez mais. Porque, e assim, crítica vai vir. Se você fizer ou não fizer, sem crítica, eles vão achar algum motivo. Hoje, a primeira edição contemplou quantas patroas dentro do ambiente? A primeira edição foi o maior perrengue de todos, porque, como eu falei, eu não sabia que ia se tornar isso, né? Se tornar esse movimento grande. Não sabia que ia ter essa importância tão grande pra feira. E o único evento que eu sabia fazer ali até então era aniversário de criança. Então eu digo que eu aprendi a trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Fui tomando atitudes ali muito rapidamente por ver as oportunidades aparecendo. Tinha uma moça, dentre as 40, né? Já respondendo a sua pergunta, eram 40 estandes. E tinha uma moça que trabalhava numa rádio. E ela conseguiu uma entrevista numa rádio. Dessa entrevista surgiram outras e chamou a atenção da TV Subaia. Eu não sei como, não lembro como que a gente conseguiu esse contato. E eu rapidamente pensei, poxa, seria bom ter uma música aqui, porque era época de maio, junho, assim. Seria bom ter um trio nordestino aqui, né, entre aspas, assim, um pessoal tocando uma sanfoninha e tal. E aí consegui um pessoal. E aí a gente fez ali, perto da Rádio Sociedade, tem um prédio ali. Não sei se hoje tá ocupado, mas esse prédio deu certinho para as 40, para os 39 estandes, e era um ônibus loja que estava do lado de fora. Por quê? Porque o primeiro local que a gente conseguiu nessa época era ali na Estação Nova, um prédio que tem ali na Estação Nova, e a gente conseguiu, foi autorizado que a gente fizesse, a gente começou a fazer tudo, arrecadou o dinheirinho ali de cada uma, que aquela conta de padeiro que eu fazia que eu nem sabia se ia dar ou não, e aí a gente começou a fazer um serviço elétrico bem grande ali, que não tinha energia, não tinha nada.
E aí o evento ia começar numa sexta, numa quarta, o dono do prédio chegou e disse, não, aqui não. Quem tinha liberado era uma funcionária dele, que trabalhava com ele, conversou com ele, mas não sei o que ele entendeu lá, que quando ele chegou lá, que ele viu, ele não gostou. E aí, meu irmão, pra poder resolver isso de uma hora pra outra... Isso na quarta-feira. Eu fiz de um tudo, eu desesperei, e o povo todo, essas 40 pessoas ali me ligando, uma ligava e dizia, eu acho que você devia desistir. Aí dizia, a senhora tem razão. E a outra ligava e dizia, não, acho que você deve continuar. A senhora tem razão. E aí, pedi a Deus muito pra me iluminar, até que a gente achou esse outro local. Uma das expositoras que morava próximo achou esse outro local, e a gente migrou pra lá. E aí quanto tempo? Foi coisa de uma semana, a gente adiou, na verdade, porque que na sexta não dava mais, tava muito em cima, aí a gente ficou pra o outro final de semana, que foi na véspera do Dia das Mães, se eu não me engano, bem na véspera mesmo do Dia das Mães. E aí foi incrível, assim, porque deu muito certo. Quando você entrava lá, nem parecia que aconteceu isso tudo. Deu muito certo, foi tudo muito organizado, sabe? A gente conseguiu dividir, cada um montou seu stand de uma maneira muito legal. E a gente já teve vários segmentos, não tinha assim, não era artesanato só. Tinha artesanato, tinha gastronomia, tinha calçados, roupas, como é até hoje, bem diverso, né? Tinha esse ônibus loja, era de acessórios militares, mas a gente tem de tudo, tem tecnologia, tem muita coisa em feira que as pessoas desconhecem. E geralmente, grande parte, era um movimento feito por mulheres. A maioria, acho que tinha um rapaz só, que tava com a loja de óculos de sol, mas as demais eram mulheres, todas mulheres. E o evento, assim, foi dali, eu já saí com o celular estourando de mensagem, eu quero participar, mais de 100 pessoas, assim, já. Depois que acabou o evento? Depois que acabou. Porque o pessoal chegava lá, os visitantes iam me procurar, né? Você que organiza, como é que faz pra participar? E aí, tipo assim, eu não ia fazer outra, não. A ideia era só fazer aquela. E traumatizada. Eu falei, não vou fazer outra não, gente. Não, mas tem que fazer. E o pessoal já queria uma no mês que vem. Eu falei, não, eu preciso respirar agora, eu preciso entender o que foi que aconteceu. E aí, a gente fez outra em setembro desse mesmo ano, 2022, isso aí, né? Foi logo, isso aí marcou o retorno dos eventos pós-pandemia. Porque o que aconteceu? Em 2020, eu tinha começado um novo negócio, já tive vários negócios, e comecei um novo negócio e aí pandemia. Não só eu, como outras pessoas, todo mundo se viu com mercadoria em casa e totalmente privado, né, de poder comercializar. E aí, essa foi a oportunidade, né, de retornar, e então por isso que ganhou, assim, as pessoas, porque as pessoas fecham muitas vendas. A gente vendeu R$40 mil nessa primeira edição. É como se tivesse sido 1.000 de cada stand, não foi bem assim, mas não a média, né? Até porque tinha produto, deveria ter produto que tinha um valor maior e produto com valor menor, mas a média... E aí a gente, ao longo dessas 6 edições já realizadas, né, a gente vai pra 7ª agora, a gente vendeu R$700 mil. Então você vê o que é que movimenta, né? Aquela pessoa que tá em casa, que só tem aquela loja online, a maioria delas, não tem loja física, e fica em casa e não vende, de repente vai pra ali, os 3 dias ali, fazer seu network, suas vendas, mostrar seu produto, que às vezes as pessoas não conhecem. Sair daquela cartela de cliente limitada, porque você às vezes só vende só pros seus amigos e sua família. Então você precisa ser visto por mais pessoas. Você expandir. E aí a pessoa de repente vai lá e vende. E tem lá, vende R$2, R$3 mil ali no final de semana. É maravilhoso. Então fica todo mundo pela feira, sempre querendo outra edição. E Leila, quem são as mulheres que estão geralmente por trás desses negócios? Donas de casa, muitas donas de casa. Tem algumas militares lá que permaneceram comigo. Mas tem pessoas assim com histórias incríveis, assim. Tem uma pessoa que me marcou muito, já vou me emocionar pra falar, que foi Márcia. E até hoje o esposo dela continua participando com as velas aromáticas. Márcia chegou lá pra falar comigo quando a gente já tava, eu acho que na 3ª ou 4ª edição. Ela chegou quando eu tava fazendo área hall. E aí ela vinha de um tratamento de câncer e ela tinha acabado de fazer o último tratamento. Chegou lá bem assim, um pouco debilitada, andando devagarzinho, porque era um câncer difícil. Mas ela queria estar ali. Ela tava assim, inspirando o cuidado e descanso, né? Repouso. Mas não, ela queria estar ali. Ela só não queria passar calor. Porque ela disse que queimava muito, que ela sentia muita dor e não sei o quê. E aí... Mas ela queria estar. E ela participou de outras em seguida. Só que ela veio a falecer numa dessas edições aí. E assim, não só ela enfrentando essa situação difícil, mas a gente tem gente que perdeu filho pra violência, a gente tem gente que terminou o casamento, gente passando por depressão, gente com quadro de bipolaridade, gente que, sabe? Muitas pessoas com seus traumas, suas dores, que compartilham, algumas que não compartilham, que a gente não sabe, né, o que tá passando, mas a gente sabe que todo mundo sempre tá enfrentando algum desafio. E assim, é por isso que eu digo que não é só trocar produto por dinheiro a feira.
A feira é sonho, né? É mexer com o sonho dessas pessoas. Porque assim, além dessa história, Márcia, correto? Márcia. Tem alguma outra história que chegou a te marcar dentro dessa feira? Tem uma das pessoas que trabalham comigo, né, na minha comissão, que ela também coloca o stand dela, que é Jussi, que a mãe dela faleceu, tipo, numa quarta-feira, vinha doente, eu acho que era câncer também, se eu não me engano, e aí ela vinha lutando com isso, e acho que numa quarta-feira ela faleceu e a feira começava na sexta. Aí na sexta-feira ela tava lá. E aí ela tinha aquela, que me marcou muito essa fala dela, né, que ela disse que tinha certeza que ela viveu muito bem com a mãe dela, que ela cuidou muito bem, e ela não tinha aquele remorso de que geralmente as pessoas sentem quando não dão atenção à pessoa em vida, a pessoa morre e fica com aquele trauma, né? Pô, poderia ter feito mais. Pois é, ela tava muito convicta de que ela e os irmãos tinham feito o que poderiam fazer e ela sabia que a mãe dela queria que ela estivesse lá. Então, tipo, é uma força, uma resiliência que eu vejo nessas pessoas que só você estando ali pra ver, sabe? Não é ser chefe. Não é ser boss, o dono do negócio, que você chega, senta numa mesa e as pessoas estão trabalhando pra você. É aquela pessoa que ela é tudo. Eu, empreendedora. Ela é o marketing, ela é a entregadora, ela que precifica, ela que faz a propaganda, ela que negocia, entendeu? Ela que vai compra. Ela que vai buscar, exato. Então, são pessoas que realmente têm uma meta, um sonho, um foco e vão à luta, sabe? E Leila, deixa eu falar, o perfil dela é o perfil da maioria dos empreendedores no Brasil, porque a taxação de que empreendedor é vilão e tal, não, sim. Porque assim, você vê uma camada muito privilegiada, talvez, que esteja lá, que sejam empreendedores que estão sentados, delegando, ou às vezes nem estão indo mais pra empresa, porque a empresa já chegou numa proporção que ele fica como um conselheiro e só, mas grande parte das pessoas estão ali, fazendo esse trabalho do dia a dia. Na sua opinião, o que é que mais dificulta para vocês, mulheres, empreenderem? E eu falo isso assim, sendo que a maioria dos empreendedores do Brasil são mulheres. É aquela questão da jornada dupla, tripla, né? Porque a gente tem casa para dar conta, tem filho para dar conta, tem marido para dar conta, tem que dar conta de si mesmo. E ainda arruma mais uma coisa pra fazer, que não é nem... Algumas até tinham um hobby e transformou esse hobby num negócio. Mas mesmo assim, quando vira um negócio, já é um outro desafio, uma outra dor de cabeça que a pessoa arruma pra si, né? Então, assim, é acúmulo de função. É um acúmulo de coisas que, sem levantar qualquer bandeira, até porque eu nem sou disso, não defendo certas correntes, mas assim, é um pouco injusto com a mulher, de fato, o cenário da Previdência, por exemplo, porque a mulher, ela tem essas tantas jornadas que ela não faz porque ela está achando bonito, porque se eu também pudesse, eu ficava sentadinha na minha casa aqui, ó, na fresquinha, eu não ficava me esforçando para correr atrás de uma renda extra. Então, ela tá fazendo aquilo ali para ajudar e às vezes até para manter a casa dela. Então, ela acumula tantas funções e no fim ela não vai receber por isso. Se ela estiver pagando ali, contribuindo, ela não vai receber uma aposentadoria por conta de todas essas coisas, né? Então, de fato, a gente precisa desse olhar um pouco mais sensível, né? E dessa ajuda, dessa colaboração, porque é uma coisa que é um efeito bola de neve, porque a gente vai movimentando ali dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, e a gente movimenta a economia da cidade, porque são pessoas que compram do comércio aí, sim, né, sua matéria-prima para poder fazer, para poder produzir. Então, um ecossistema, uma engrenagem muito bem engendrada ali. Você falou aí dessa jornada dupla, tripla, dependendo até quadro. Você acha que esse tipo de movimento, como a Feira das Patroas, ela serve como uma rede de apoio entre vocês? Sim, com certeza. A própria feira, se você visitar, você vai ver como é que é. Ela ali, ela consome dela mesma, porque dessa vez seremos 150 estandes. Pô, de 40? E aí, todo mundo consome ali um do outro. Então, é o tal do network, né? Daquela rede de contatos ali que vai se criando, porque você vai passar um dia. Dessa vez, nossa edição, a gente vai fazer em um dia só. A gente tem um apoio de Daniela Lacerda, que é empresária aqui da cidade, que é dona da Caipirovos, né? Agora é uma granja, Caipirovos, e ela tem dado esse apoio a gente. E é a madrinha do evento. E aí, ela entende muito, né? Do empreendedorismo feminino, ela é uma bandeira dela também. E ela conhece os desafios, Conhece os desafios muito bem, né? De ser mulher nesse meio e tudo mais. E ela, que tá assim mais exposta publicamente, apanha um pouco mais também, né? Mas enfim, dessa vez essa edição, a sétima, a gente ficou duas temporadas sem fazer, né? A gente ficou dezembro do ano passado e maio desse ano sem fazer. Então a gente tá retornando agora numa edição especial de um dia só. Não serão 3 dias. Mas quando são 3 dias, o local ali que a gente tá fazendo vira a nossa casa. E a gente passa ali 3 dias comendo ali,
comprando coisas ali. Eu tenho uma filha, tenho 2 filhos, uma de 10 que corre a feira toda, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, e vai comprando, vai gastando, e a gente vai consumindo um do outro. Então, acaba que depois alguém vai te perguntar: Rodrigo, você sabe quem faz bolo? Aí você fala: pô, tem uma pessoa que eu conheci lá na feira. Aí você sabe quem faz carimbo pra eu fazer minha papelaria aqui da minha loja? Pô, tem uma menina lá que faz carimbo. Aí você sabe quem, entendeu? Então, tipo assim, você vai passando ali, no boca a boca ali, e vai, uma vai ajudando a outra, com certeza. E esse é o melhor tipo de publicidade, né? Exatamente. Que essa você confia, porque se eu chego... Leila, você tem uma indicação de alguma coisa e você falar pra mim, pô, vai. Eu vou, principalmente por confiar no que você está falando. Você acredita que já houve mudanças nesse grupo de mulheres pra melhor? Vou dar um exemplo. Lojas que foram criadas, que se expandiram, Sim. mas iniciou na feira? Sim, era sobre isso mesmo que eu ia falar. Teve gente, porque quando você monta o stand lá, né, a gente cede o espaço. Como a gente começou de forma muito simples, com a ajuda de todo mundo ali, a gente não tinha recurso para colocar aqueles stands pré-fabricados, né, e tal. Então, cada um monta. Eu, inclusive, acho muito mais bonito assim, porque fica muito mais diverso. As pessoas montam seus stands de acordo com o seu nicho, então cada lojinha é uma coisa linda. Então, aquela lojinha, entre aspas ali, desperta nela a vontade de ter a loja dela. Então, tem várias que saíram e montaram lojas. Pra quem tinha medo, às vezes, falar, pô, é muito difícil e tal. Enfrentar uma feira, porque enfrentar uma feira, pessoal, pra quem nunca teve a oportunidade de trabalhar num evento, é uma estrutura que não existe. Você monta uma estrutura que não existe e, dependendo, você tem que desmontar essa estrutura. Então, se você consegue encarar uma feira, talvez encarar uma loja, você fala, pô, se eu consigo fazer isso numa feira, se eu tiver uma estrutura fixa e tal, como é que eu vou me relacionar com esse tipo? E passa também pela questão da educação financeira, que aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? A gente não é muito educado desde criança. Eu acho que a gente não é educado. Pra empreender a gente não tem isso de como lidar com o dinheiro. E é aquela coisa de quando você tá ali, você já tem uma noção de que não pode misturar CPF com CNPJ. Você não pode pegar o dinheiro que você tá fazendo ali e tá gastando com outras coisas, porque você precisa reinvestir no seu negócio. Depender do nicho que a pessoa... Acho que todos os nichos ali passam por isso. Eu falo que o de moda e o de gastronomia são os que mais fazem circular rápido, porque você precisa ter novidade sempre. De moda você precisa ter novidade sempre. Senão, se você chegar aqui hoje e mostrar pro seu cliente determinada roupa ou roupas, e semana que vem ele chega lá e são as mesmas, ele não volta mais lá. Chegou a hora das vagas e é o desta semana. E a primeira vaga de hoje é para o curso de Mecânica Automotiva / Eletromecânica. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$1.000 mais R$100 em auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para o ensino médio. Essa vaga é para a cidade de Itaberaba. A remuneração é de R$450 mais R$50 de auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sábado. A terceira vaga de hoje é para o curso técnico em mecânica industrial. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$700 mais R$200 em auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje é para o curso de técnico em administração. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$700 mais R$200 em auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para o ensino médio. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$450 mais R$200 de auxílio transporte. A carga horária são de 20 horas semanais, de segunda a sexta. A sexta vaga de hoje é para o curso de administração. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$800 mais R$200 em auxílio transporte. A carga horária são de 20 horas semanais, de segunda a sábado. E para você que quer obter mais informações sobre essas e outras vagas, acesse yelbahia.com.br, link na descrição ou QR Code na tela. Então você tem que estar toda semana ali mostrando coisa nova. E a comida também, porque é coisa comida, perecível. Exato. Então a pessoa tem que estar ali investindo nos produtos, né, nas novidades do mercado, pegando. Hoje em dia, como a rede social traz muita coisa para chamar atenção, acaba chamando atenção os memes, a polêmica do momento. Então você tem que estar ligado nisso também. Nem todo mundo tem condição de pagar uma equipe para cuidar de marketing, então a pessoa tem que se virar, tem que aprender. Tem que se virar. Tem uma moça aqui que ela tem um mercadinho lá no... Eu esqueço o nome do lugar, mas é depois do Parque da Cidade. É um mercadinho lá depois de bairro. Da cidade. Não, só Tomba, bem depois. É bem depois. Porque o Parque da Cidade é pra Francisco Pinto? Eu não sei, eu não lembro. É pra aquela região. É, bem depois, lá descendo ainda. E aí é de mercadinho de bairro, assim. Ela, precisa ver o Instagram dela.
que ela faz. É tão, assim, pequena ainda, não é tão conhecido, mas, assim, ela precisa ser conhecida, porque essa mulher, essa semana, ela bebeu um ovo cru. Como tu lembra do nome do Instagram? É LR, o supermercado LR. Certo. E aí ela vai e faz todo tipo desses memes todos da internet. As trends. Que o cara vem de lá pra cá e escorrega, aí lá vem ela escorregando no meio do mercado. Assim, cara, a pessoa, ela quer chamar atenção ali, ela precisa botar aquele mercado pra frente, e ela tá dando o sangue dela, literalmente. Ela grávida, ela tava fazendo isso. Então, assim, eu fico muito impressionada. Essa semana eu postei um vídeo lá na página do Instagram da feira, que falando, era uma jornalista conhecida até, Patrícia Maldonado, ela falando sobre que é mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. Porque você põe um negócio e dificilmente você vai ver parente, amigo, ir lá engajar com você, ir lá comprar alguma coisa com você. E aí, ela no final do vídeo, ela chama pra gente mudar esse movimento. Vamos fazer diferente? Vamos indicar, vamos marcar? Marque aí nesse vídeo. E aí eu tava vendo os comentários, as pessoas marcando as outras. E ainda deixando, tipo assim, fulana, que ela faz isso, faz aquilo, com capricho, não sei o que, ainda dando o feedback. E é simples, pô. É simples, não custa nada você É porque você tá fazendo uma observação que eu já realmente escutei. Eu já escutei de grandes empresários que eles, tipo, essa mesma visão. Os meus amigos nunca, na verdade, me apoiaram, mas pelo contrário, me criticaram. Porque eu acho que criticar é mais fácil do que apoiar. E você percebe, e até o nosso relacionamento aqui dentro dos estúdios FeiraPod, alguns clientes se tornam amigos. Semana passada a gente tava fazendo uma live do Colégio Intelecto, o dono do Colégio Intelecto, o Pedro, tava falando comigo, cara, você é sensacional. Tipo, a gente começou a criar um laço de amizade decorrente do trabalho. Mas é uma observação que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É mais fácil, como é a frase? É mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. Mas é verdade, é real. Porque até, digamos, eu tenho um perfil no Instagram que é da blogueiragem, né? Que eu fico brincando, Sim. que é Fitness 40+. E eu vejo as pessoas que geralmente comentam, são pessoas que eu não conheço. As pessoas que interagem com as publicações são pessoas que eu não conheço. Raríssimas são as pessoas que eu conheço, que eu tenho amizade, que vai lá e deixam uma curtida, um negócio, que... engaja. Então, tipo assim, daí você vai tendo uma noção, né, de como é que funciona. A gente não sabe bem porquê, nesse vídeo ela coloca algumas questões que podem... Mas é tão simples você colaborar, porque, tipo, eu tenho 100 seguidores. Rodrigo tá lá vendendo esse copo. Esses meus 100 seguidores não conhecem, são poucos seguidores, mas não conhecem o seu produto. Então eu vou levar o seu produto para mais longe. De repente uma pessoa lá daqueles 100 ali gosta, e aí vai até você, e aí compra de você, e de repente ela publica lá, né, espontaneamente. Porque observe que muitas coisas que têm feito sucesso na internet, daquele sucesso rápido assim, né, são coisas feitas de forma bastante espontânea. São as coisas mais naturais. Mais naturais. Você pode estar ali forçando como for. Às vezes você não sai do lugar. É porque o ser humano tem a tendência de que a curiosidade do ser humano muito antiga. Então a gente tá muito mais interessado em ver as coisas de verdade, o real, né? Tanto que os grandes memes, as grandes figuras que nasceram de forma espontânea foram as coisas naturais. Isso. Porque quando você começa a ver que é muito forçado, você chega, essa novela da Globo aí não vai colar comigo não. Dentro dessa rede entre vocês, eu fiquei curioso, agora é uma curiosidade minha. Vocês dão um tipo de apoio, vou dar um exemplo aqui, que nem essa moça que você falou do supermercado, do mercado. Ela dá dicas pra outras mulheres sobre como movimentar as redes sociais dela, e sei lá, tem uma advogada no meio que pode dar uma dica sobre algo, aí tem uma contadora que pode falar algo tributário. A gente atraiu os olhares de muita gente aqui em feira, né? Então, tem parceiros que eles colaboram muito nesse ponto. A gente, por exemplo, o Banco do Nordeste tem sido um parceiro nosso e a gerente de lá sempre tem feito, junto com o pessoal do Sebrae, uns eventos para fomentar o empreendedorismo feminino mesmo. Então, ela sempre dá essa prioridade pra gente. Leva as meninas. Então, a gente sempre tem essas capacitações. São capacitações mesmo. Eu mesma tenho um canal dentro do WhatsApp que eu vou colocando várias dicas de marketing, de como você facilitar a vida dela ali. Ela vende um produto que ela viu um vídeo na internet. Eu vou lá e ensino como é que ela baixa de maneira prática. Dou dica de filme que inspira, né, um empreendedor, de livro.
pra pessoa melhorar, né, o seu repertório com relação ao negócio. Tem contador. Nessa edição a gente vai ter uma empresa de contabilidade digital, que já é algo um pouco diferente. Eles trabalham de maneira pontual, não precisa você ficar pagando ali aquela mensalidade. Às vezes, por exemplo, você tem um CNPJ que você não movimenta o tempo inteiro, mas você fica pagando imposto. E aí fica pagando a mensalidade ali do contador. Então, essa contabilidade digital já atua de uma forma diferente ali, pontual, então já colabora. O próprio pessoal do Sebrae, que sempre colabora. Vocês têm muita sinergia com... Já viu o evento Sebrae delas? Já. Que já. é uma mega palestra. Isso. Acontece também no área. Isso. Teve esse ano, é porque eu não lembro, na edição anterior a essa, teve a dona de uma das maiores redes de odontologia do país, que é uma mulher, e ela conta, ela nessa palestra conta como foi toda essa trajetória dela pra ela chegar e hoje ser quem ela é. Isso. Tanto que a eu esqueci o nome da dona da Magalu. Luísa Trajano, isso, valeu, Eric. A Luísa Trajano começou a andar com ela, né? Chamou ela pra ser, tipo, aconselhar ela pra mostrar como por causa desse movimento, que é uma das bandeiras que Luísa Trajano fala direto sobre empreendedorismo feminino. As pessoas, elas passam por muitos percalços pra alcançar. Quando você vê lá a pessoa em determinado patamar, parece que foi simples, que foi fácil. Que nasceu em berço de ouro. A vida sempre foi facilitada, mas não é. Tem muita sorte. Isso. Tem uma moça que ela trabalha com bolos, eu agora não vou lembrar o nome dela exatamente e a cidade, mas é no Rio de Janeiro. É uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Eu não lembro como eu descobri, eu sei que ela tem uma história de vida assim. Ela é baiana, na verdade, e foi para lá. E aí ela tem uma rede grande de delicatessen hoje, mas ela começou do zero. É que tem até nos Estados Unidos franquia? Eu acho que não sei se tem. Eu sei que tem vou dar certeza. O bolo, acho que é o bolo da vovó, alguma coisa assim. Não é esse nome não. É o nome dela, mas eu não tô lembrada agora exatamente. É assim uma história sensacional. Tem uma advogada também que eu conheci em São Paulo, ela escreveu um livro. Na época da pandemia, eu fiz muitas lives no Instagram e eu conheci essa mulher através de uma live dela com Ricardo Ventura, do Não Minta Pra Mim. Isso. E eu entrei em contato com ela assim, né? Chegou e mandou uma achando mensagem. que não ia. E ela, Naíla Imamed, o nome dessa advogada, ela respondeu, vamos fazer. E a gente fez. E ela ficou assim, encantada com a maneira como foi conduzido, porque ela falou, rapaz, sua live. Porque, tipo, eu vi a história dela toda, que é uma história incrível. E eu ia fazendo perguntas muito em cima, assim, sabe? E pra ela falar, né? Pra conseguir naquele tempo ali ela falar tudo. E ela depois escreveu um livro. E na live eu intitulei assim, porque ela é do Pará, do interior de uma cidade chamada, se não me engano, Brasileiro, que nem a gente não acha no mapa ainda. E ela dizia que andava descalça pra ir pra escola, que comia barro às vezes, com fome, e ela andava com o solado do pé vermelho. Hoje a mulher só anda no lambutã, que é aquele sapato do solado vermelho. Me explique o que é lambutã. É um sapato famosíssimo aí, riquíssimo, que ele tem um solado, a marca dele é um solado vermelho. Independente da cor que tem em cima, o solado é vermelho. O solado sempre vai ser vermelho. E aí eu intitulei a live assim, dos pés sujos de barro ao lambutã. E aí ela escreveu esse livro que é dos pés sujos de barro ao sapato do solado vermelho. Ela não quis botar lambutã porque fazer propaganda, as pessoas né? E as pessoas não iam associar, saber, né? Também muitas pessoas não iriam saber. E nesse livro ela colocou na dedicatória, nos agradecimentos, ela me citou e falou que o nome era uma referência a esse nome que eu tinha criado pra live. Ela viria super. É só a gente ter condição de trazer ela, porque eu tenho certeza que ela viria. É uma história de vida assim incrível, incrível. Uma mulher que saiu do zero, mas com a força pra querer crescer. Passou por violência doméstica, passou por um terror com esse ex-marido querendo tomar os filhos, um inferno na vida. E foi a melhor vendedora de todas uma empresa que vendia, é uma empresa até conhecida, eu não vou lembrar agora o nome, mas é uma empresa antiga aí que vendia vários produtos assim, de casa e tal. E aí ela foi a melhor vendedora várias vezes. E aí depois ela se tornou advogada para poder lidar com esse ex-marido e a mulher foi crescendo. Nessa que ela se tornou advogada, ela não tinha escritório, ela passava um número, mandou fazer um cartão com o número de um orelhão e ela atendia e se passava por uma secretária, que eu acho que o nome era Stephanie, e ela atendia como Stephanie, marcava quando a pessoa queria marcar para ir até ela dava uma desculpa e dizia que era melhor que ela fosse até a pessoa para que o atendimento fosse mais... Porque ela não tinha escritório. Sim. Para que o atendimento fosse mais personalizado. E ela hoje é uma advogada, assim, fortíssima lá em São Paulo. Da área... Acho que é da área trabalhista, se não me engano. Mas, assim, é uma história incrível de superação e de vitória, sabe? Que é possível para todas nós. É muito difícil, Rodrigo, para a mulher enfrentar o mundo, sobretudo essas que tem esses problemas de relacionamento, né? Eu não julgo a mulher que ela tá num relacionamento ruim e ela reluta em sair dali.
Ela resiste porque ela tem medo de enfrentar as coisas e ela tem razão. É difícil, eu falo em causa própria mesmo. A gente já teve a oportunidade de conversar com a ex-delegada da Delegacia da Mulher. Sim. Esqueci o nome dela. É Clécia. Doutora Clécia. Doutora Clécia. Ela é uma pessoa fantástica. E ela traz muitos relatos. Ela traz os relatos. E o que mais impressionou quando a gente fala que isso não tá dentro de uma camada econômica, não. Tipo, não é só mulher pobre que sofre isso. Ela tava falando que muita médica entra em relacionamento abusivo e não consegue sair. Porque, teoricamente, fala médica, tem independência financeira, tem status, tá dentro de uma profissão que todo mundo respeita. E você tá preso. Médica, advogada, policial. É isso. E acho que a conversa com a doutora Clécia foi porque uma colega dela, colega policial civil, tinha sofrido um feminicídio lá em Santo Antônio de Jesus. Eu lembro dessa história. E a gente trouxe ela porque repercutiu muito à época. Porque se discutia muito, tipo, uma policial civil não se defendeu, como é que eu vou me defender? E aí a doutora Clécia estava falando, não é isso. Porque quando uma violência acontece, a mulher meio que tá doente. E quando acontece, e ela se permite ficar na violência, porque ela meio que tá perdida. É uma dependência emocional muito forte, né? Não é porque questão de dinheiro, porque tem essa casa, não é a questão emocional mesmo. E o medo de enfrentar a vida. E realmente não é fácil, não. Mas eu particularmente tô aqui pra dizer que a gente sobrevive. Não, com certeza. A gente supera, passa as coisas, é difícil mesmo, mas a gente sobrevive porque a gente acha que não tem força, mas quando você precisa dela, você encontra dentro de si, entendeu? Né? Você acha que não tem até você precisar. A Feira das Patroas é um exemplo disso, né? Quando você coloca pessoas que provavelmente nunca viveram uma experiência como essa pra agir, se você enfrenta um obstáculo como esse, você começa a enfrentar outros. Como um Navy SEAL, um coronel Navy SEAL dos Estados Unidos fala, se você quer conquistar o mundo, comece arrumando sua cama. Exato, porque se você não arruma sua cama, muito menos você vai fazer as outras tarefas. Eu vi só o discurso dele, né? Esse discurso é marcante. Mas, vamos lá, Lila. A perspectiva hoje, o que a Feira das Patroas representa para a cidade de Feira de Santana? A Feira das Patroas é um movimento importantíssimo para a economia local. E até do estado, eu diria, porque ela tá tomando uma proporção, ela tá crescendo de uma forma que as pessoas têm me pedido muito para ir para outros lugares. Eu não tenho condições mentais, psicológicas para levar para outros lugares. Tem gente que vem de outras cidades. Eu já tive gente de Pernambuco nessa feira. Eu já tive uma venezuelana que veio fugindo do sistema lá. E aí os filhos dela já estavam aqui no Brasil, mas estavam em outro estado. Eu não sei porquê. Ela parou aqui em feira, mas ela fazia artesanato, soube da feira e participou na segunda edição. Tem gente que vem de Alagoinhas, de Santo Estevão, de Itaberaba. Agora vem um grupo de Salvador. Então, assim, veja o que é que não movimenta. É porque realmente eu nem consigo me ver, porque senão eu não faço outra coisa, a não ser feira o ano inteiro, se eu sair daqui pra fazer outra cidade. Fora que, pra gente chegar aqui nesse ponto, né, esses parceiros que já têm nos acompanhado, que fazem questão de participar, como o Banco do Nordeste, Motopel, são parceiros que querem estar junto com a gente. Pra eu estar em outra cidade, eu preciso ter todo esse conhecimento com essas pessoas, né? Isso leva um tempo, não é? Mas, assim, é um movimento que, por exemplo, Salvador, acontecem muitas feiras assim. Eu já saí pra ir olhar algumas vezes lá, como é que tá funcionando, pegar algumas dicas e tal. E tem gente de Salvador que vem interessado em conhecer a feira para vir colocar uma feira aqui. Uma pessoa de Salvador que quer vir para colocar uma feira aqui, ou várias feiras aqui. Então, veja, a gente não pode perder nosso espaço. Com certeza. Se há espaço para mais gente, pra gente em Salvador, seja de onde for, ótimo. Mas o que a gente não pode é perder nosso espaço. E nesse ponto, eu acho que a Prefeitura de Feira ela precisa olhar para nós. Eu não sei se eles têm esse conhecimento, porque há várias edições eu venho solicitando coisas lá, né? Mas eu nunca conversei com ninguém, assim, que pudesse levar até o prefeito, digamos assim, né? O assunto. Mas eu venho solicitando coisas, mas nem sempre tem, nem sempre pode, coisas de estrutura, né? É um todo, é isso, aquilo. Já cederam algumas vezes cadeiras, mesas, a cobertura na página deles, mas a gente precisa de mais atenção. É um movimento que não pode ser apagado, nem jogado assim pro canto, tem que jogar justamente os holofotes nesse movimento, porque a força da mulher aqui nessa área tem sido muito forte, muito crescente. Você falou no começo do nosso papo, resultado financeiro, 700 mil reais. Isso. 6 edições. Nas 6 edições. Mas fora o resultado financeiro,
qual é o principal resultado que você enxerga? Cara, o que eu mais ouço, né, é como se fosse uma festa. Ontem eu fui na Feira da Avenida ali, que é promovida... Aqui na Getúlio Vargas. Isso, promovida pela prefeitura. E tem muitas patroas ali, né? Muitas. É um negócio assim que eu não sei te dizer. Eu falei assim, eu me sinto uma famosa passando aqui, porque todo mundo fala todo mundo vem à feira, eu quero saber da feira. Ai, eu tô com tanta saudade da feira. Porque é uma agonia gostosa, como a gente tem falado agora, né? Quando começa, é corrido, é estressante, dá uma dor de cabeça retada. Desde o dia que a gente conversou, que eu conversei com Dani Lacerda sobre fazer, no dia seguinte eu já botei minha fardinha e fui atrás dos parceiros, atrás das estruturas, e tô correndo de lá pra cá. E nisso eu trabalho na Chapada Diamantina, meu serviço eu tiro lá. Ah, você ainda tira na Chapada. Eu já fui na Chapada. Quanto tempo é mais ou menos? Acho que quase 4 horas. 4 horas de viagem. Numa estrada que não é tão tranquila. A 242 ela é perigosa. É uma boa, tá boa, a estrada tá boa, mas o movimento dela de caminhão... Ela é boa, mas só que os motoristas não facilitam. Não, é perigosa. Mas enfim, eu vou trabalhar no Paraíso, então eu vou feliz. E aí eu passo, são ciclos de serviço de no mínimo 8 dias. E aí nisso, de lá pra cá eu já tive 2 ciclos desse, e aí eu fico lá e eu fico em cólica porque eu não posso resolver nada, assim, eu só resolvo o que é de internet. E aí vou adiantando publicações e tal, conversando com um e com outro que dá pra fazer ali. E aí, mas assim, a correria é grande, mas no fim vale a pena. Hoje tem pessoas que estão te ajudando nessa... Tem essa comissão comigo que tá desde o início, né? Essas 3 meninas, que é Juliana, Lorena e Jussi. 2 são militares também, uma não. Mas elas me ajudam com rede social, me ajuda a Jussi, que é uma cabo da Polícia Militar, sim, que é retada, é minha chefe de segurança. Então, quando a gente coloca segurança, a brigadista, ela que fica ali responsável pra resolver essas coisas. Julie é muito network, muito marketing também, divulga muita feira, atrai novos participantes. E agora também tem o pessoal de Dani, né? A agência de marketing, que tem feito algumas divulgação, material mídia, né? E os contatos, né? Que ela tem, que são muito importantes, que ela tem trazido. Ela vai trazer nomes grandes aí pra feira. Natura, por exemplo, vai apoiar a feira agora. Fecomércio, que ela tá envolvida com a Fecomércio. Eu acho que tem a área da mulher dentro da Fecomércio. Sim. E ela tá lá como... Ela é integrante da Fecomércio agora. Eu não sei bem... Agora eu não tô lembrado bem qual a posição, qual o cargo, mas ela tá como integrante da Fecomércio. E aí ela vem trazendo também esse pessoal que tem colaborado bastante, né? Esses contatos e tudo mais tem sido, assim, importantes. Abriu a porta do centro de convenções pra gente, né? Porque é o lugar onde a feira tem que acontecer agora, né? É muito bom. Eu tive lá sábado, tava tendo a venda dos carros antigos. Foi. E aí eu tava observando, já vou observando como é que as coisas se portam lá. É uma estrutura, é um aparelho fantástico, o centro de convenções. Leila, você começou lá com 40, agora a última edição 150. Você quer um limite ou você é o limite? Menino, depende dos espaços, né? Depende dos espaços. Seria ótimo que a gente tivesse um local aqui. Eu olho vários lugares aqui que estão fechados há tanto tempo aqui. Tem uma loja que era de material de construção ali na João Duval, que tá fechada há tanto tempo. Achei que aquele espaço seria ótimo pra gente funcionar de uma forma mais frequente. Sim. Não como uma loja, mas mais frequente. Uma grande loja colaborativa, né? Um grande espaço colaborativo em momentos pontuais de eventos, né? Que, por exemplo, São João, esses eventos que as pessoas estão ali animadas pra comprar coisa, pra Natal, arrumar casa. Dia das Mães. E aí, depende de espaço mesmo. Eu não sei que espaço mais em feira vai ter depois do centro de convenções. Qual o espaço que vai ter que vai comportar mais do que a gente já tá agora. E outra coisa, é a primeira vez que a gente vai fazer lá. Então, tipo, eu ainda vou saber mesmo como é que vai funcionar lá, né? Eu tô falando com um pessoal que é quase como começar do zero, porque é um local novo, estrutura nova, essa modalidade que a gente fez inscrição gratuita dessa vez, então foi, nossa. Muita gente. A Dani colocou um formulário no perfil dela pra se inscrever, foram mais de 1.500 inscritas. Mas vocês vão triar ainda quem vai? A gente já fez. Eu fiz, ela me pediu, né, 50 vagas pra ela distribuir entre as seguidoras dela. Eu coloquei as 100 que ficaram comigo, chamando as que já participavam, as veteranas, como eu chamo. Depois eu abri para novas e encerrei. Eu vou conversando com cada um. Eu gosto de conversar para saber qual é o negócio, para saber quem tá participando da feira, até para conhecer essas histórias que eu trouxe algumas aqui para você. E a 50 dela, ela fez esse formulário. E aí deu mais de 1.500 pessoas. Quem escolheu foi você? Ela, foi a equipe dela. E aí ela mandou para mim os contatos. E aí eu fui agora conversar com uma por uma para ver realmente. E é muita gente, cara, empreendendo, muita gente querendo.
vendas. Tem negócio aqui em feira que você não imagina. Teve uma das edições que tem uma mulher que ela faz charcuteria. Sabe o que é isso? Charcuteria Eu acho que é alguma coisa com couro, não? Salame, embutidos. Salame, linguiça, esse tipo de coisa assim, defumado. Sim. Sensacional. Agora, nessa, a gente tem uma moça com as geleias pra comer com salgado também. Sim. Ela tava até lá no sábado, no evento lá. A gente tem todo tipo de artesanato, a gente tem tecnologia, pessoal que tá imprimindo coisa 3D e tal. Sim. Tem de tudo. É bem interessante. A gente tá ouvindo, você contou algumas histórias de mulheres que começaram a se movimentar. O que você diria pra aquela que ainda tem um pouco de medo, que talvez olhe assim e fala, pô, eu queria, mas não é pra mim a Feira das Patroas? Que enquanto ela tá pensando nisso aí, tem alguém que já tá fazendo mesmo sem ter o recurso. Não tem como, não dá pra ficar perfeito pra começar. Nunca vai ser perfeito. A gente tem que botar a cara no sol. Antes feito do que perfeito. Tem que ter coragem de dar o primeiro passo. Tem uma menina lá que ela tá indo embora de feira, Monique. E aí ela, desde a segunda edição, ela participa comigo. O negócio dela era Nós do Coco, que ela vendia produtos do coco. Então ela tirava a polpa do coco, vendia raladinho, vendia em lasca, eu falo pedaçudo, ela que adora quando eu falo que é o coco pedaçudo, a bolinha do coco inteira, a água do coco, ela vendia tudo do coco. Ela, quando chegou na segunda edição, era um negócio de um saquinho transparente, é coisa bem simples. Na última edição que ela participou, ela tava com a embalagem maravilhosa, parda, com a parte transparente para ver o produto dentro, chips de coco, tabela nutricional, marca já registrada, profissionalizou de um jeito. Então, tipo, se ela não tivesse tido coragem de começar lá atrás, daquele jeito mais simples, com a caixinha de isopor, ela não tava hoje com freezer, com a marca pronta, entendeu? Então não tem por que ter medo, não. É sonhar grande, sonhar pequeno, dá muito trabalho. Custa a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, tem que meter a cara e fazer. E vai encontrar objeções. Vai encontrar gente pra dizer não. E dentro da gente mesmo vai ter ali. As objeções vão estar ali. A gente não consegue entrar em acordo com a gente mesmo. Imagine com todo mundo. Pois é. E aí, ou você foca, né? Coloca uma meta e batalha por ela. Metas alcançáveis, pouco a pouco. Ou então você não faz nada. Porque a questão hoje da rede social traz um pouco... Eu acho assim, se você tiver maturidade pra olhar e falar assim, hoje eu já não preciso começar do absoluto zero, porque tem exemplos ali. Então você já sabe mais ou menos um pouco do caminho. Mas também você não pode querer ser igual àquele que já tá grandão lá. Porque você não sabe o que enfrentou, você não sabe quais são os recursos, o que é que precisa. É começar. Quando você fala isso de olhar o grandão, não olhar com inveja ou falar, pô, eu nunca vou ser igual a ele. Isso. Aproveita pra se aproximar. Exato. E perguntar, como foi? Tu tem uma dica? Aprender com o erro dos outros é muito mais barato. Aquele cara lá, Pablo Massal. Como? Pergunte como. Como? Chegar a perguntar como? Como é que você fez isso? Por onde você vai? A gente tem muita oportunidade de ter contato com estúdios. Aqui na Bahia, até fora. Sim. E a minha primeira pergunta é quando eu vejo algo muito grande, me diga aí, é muito difícil pra fazer isso? Como é que você fez? Porque às vezes aqui no nosso segmento o problema é informação. Informação. Quem é que vende esse equipamento num custo-benefício melhor? Quem você fala? E aí você só pergunta, e aí, como é e tal? E aí você destrava, né? Você no início, você chega meio desconfortável, mas depois você destrava. Leila, você deixaria algum recado para suas patroas hoje? Para elas continuarem motivadas como elas estão, né? Todo mundo muito ansioso, toda hora chega uma mensagem, eu queria saber isso, eu queria saber aquilo. Elas estão muito ansiosas, né? Principalmente as novas, que nunca participaram de nenhum evento. Colocarem uma meta de vendas, eu até falei essa semana isso com elas, né? Estabeleçam, como é um dia só, esse evento, a gente vai ter essa experiência, mas é impossível que seja um dia só. É bom que sejam mais dias, até por conta tanto da gastronomia, né? Que é um pessoal que produz muito e não pode voltar com esse produto para casa, como do pessoal que vem de fora. Mas como a gente vai fazer um dia só, né, por questões mesmo de data, de período lá do centro, é que elas estabeleçam uma meta para que eu quero vender isso aqui no dia. O que passar dali é maravilhoso, mas estabeleça sua meta. Porque a gente tem 150 estandes, né? A concorrência ali não é do artesanato com artesanato, é com todo, porque você entra lá com seu dinheiro, como visitante, você vai ver 150 estandes de tudo quanto é novidade. Até coisa que você achar que não precisava, você vai achar. Você vai descobrir que precisava. Então, tipo, você tá concorrendo com todo mundo, mas é uma concorrência saudável. E vocês podem, inclusive, que dá muito certo, né? Já vi elas fazendo em outros eventos. Elas têm ideias também maravilhosas. Uma colaborando com outra e as duas vendem, sabe? Uma tipo, faz uma coisa com a outra. O pastel com caldo de cana. Isso. Tem um pastel, outra tem um caldo de cana. E aí elas conseguem vender mais, sabe? Então, o espírito é esse, de colaboração mesmo.
mesmo, de saber que o sol tá aí para todo mundo e fazer o seu melhor, tentar personalizar a experiência do cliente ali, não colocar daquela maneira tão rasa. Oi, Flor, você não sei o quê, chama a pessoa pelo nome e a gente gosta. Isso é cientificamente comprovado, né? Nessas indicações que eu vou dando a elas lá, eu vou dando essas para elas olharem. As pessoas gostam de se identificar. Então, elas compram a história, não necessariamente o produto. Então, tem como você personalizar aquela venda ali, aquela experiência de uma maneira tão incrível que a pessoa vai comprar sempre na sua mão. Sempre na sua mão. Eu mesma sou cliente fiel. Então, quando determinada coisa que eu preciso, eu vou sempre no mesmo lugar. Quero acessar o celular, eu saio da minha casa, que é num lado da cidade, vou no outro lá comprar de uma pessoa, sempre na mão dele, por causa da maneira como ele me trata, sabe? Então, isso é possível demais de acontecer na porque feira. comprar, você compra na internet. Comprar pra comprar, sim, você quer contato, experiência. As pessoas hoje querem experiência. Eu quero comprar, como você falou, uma capa de celular. Eu quero a melhor experiência na hora de comprar a capa do celular. Seja como for. Leila, pra gente encerrar, qual é a data da Feira das dia Patroas? 29 de novembro, é um sábado, finalzinho do mês. Já sabemos que é no Centro de Convenções. Centro de Convenções, das 8 às 20, né, o dia inteiro. Inclusive, nesse dia, teremos a final da Copa Libertadores da América. Nossa. Flamengo contra Palmeiras. E as pessoas vão assistir lá, Vai às 8 colocar um horas. telão? Não, a gente não pode perder esse público. Não pode perder Não, mas horário são nenhum. 2 times brasileiros, né? Sim. Flamengo e Palmeiras. Então, flamenguistas, palmeirenses, os demais vão lá pra Feira das Patroas, pro Centro de Convenções, vai ter petisco, comidinha, cervejinha, temos uma cachaça que tá vindo aí do Litoral Norte, temos uma adega que vai estar com a gente de vinhos maravilhosos, a Terraço Adega, enfim, tem muita coisa boa, muita coisa gostosa, vai ter gelado, vai ter açaí, Vai ser muito maravilhoso. bom. E fica a oportunidade pra você conhecer o Centro de Convenções de Feira de Santana. Exatamente. Porque agora que ele tá começando a engrenar e ter bastante evento, como é. você falou. Semana passada teve dos carros. Isso. Que tem evento, mas evento muito nichado, É. fechado. É. Mas agora a gente começa a ter esses eventos mais abertos ao público. Então aproveita, vai dar um apoio pras patroas, Exato. vai ver a feira, vai se divertir se você é palmeirense ou flamenguista. Aproveita e torce e fica esse convite. Meu muito obrigado, Leila, meu agradecimento por vir Eu aqui que contar a sua agradeço, história e contar a obrigadão. história dessas mulheres que estão envolvidas na Feira das Patroas. Foi bem legal. Obrigada. Pessoal, tchau, tchau.